Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade ainda à nossa aula de ciência falando sobre matéria e a sua, digamos assim, a sua composição. Então, a gente já sabe e viu nos outros vídeos que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço na natureza e está ao nosso redor. Então, eu posso dizer o quê? Que matéria é tudo aquilo que está à nossa volta, né? Por exemplo, aqui do meu lado eu tenho essa impressora, essa mesinha, eu tenho esse copo, essa chave, eu tenho esse pincel. Então, o que a tia tem aqui? Tudo que está à minha volta aqui é matéria. Embora alguns materiais transformados, mas são matéria, tá bom? E assim, a matéria ela pode ser encontrada em 3 estados na natureza. Ela pode ser encontrada na sua forma líquida, como vocês estão vendo esse copo de água. Ela pode ser encontrada na sua forma sólida, como esse cubo de gelo aqui, como esse pincel aqui, como essa impressora. Então, o que a gente diz? Que existem matérias que podem ser líquidas, que podem ser sólidas, porque eu consigo ver, tocar, e podem ser gasosas, como a fumaça que sai da panela quando está fervendo, como o vapor de água que está no ar, que eu não consigo ver, como o oxigênio, o ar que a gente respira. Então, na natureza, a matéria se encontra nesses 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Às vezes, esses estados, eles mudam, eles são alterados. Por exemplo, aqui, se eu colocar essa água para gelar, ela vai se transformar assim, em um cubinho de gelo como esse. Então, a água estava líquida, ficou gelada, esfriou, ela congela. Então, quer dizer que era líquida e ficou sólida. Mas, por exemplo, esse gelo, se ele ficar aqui fora o tempo todo, ele vai derreter e vai voltar à sua forma líquida novamente, não é? Então, o que acontece? Essas mudanças de estado, líquido, sólido, gasoso também, elas estão em constante mudança. A água líquida pode congelar, o gelo pode derreter. E isso por quê? Por causa da temperatura do ambiente. Se tiver muito frio, vai congelar. Se tiver muito quente, vai ficar mais calor, então vai derreter. Às vezes a água é aquecida, vai virar vapor, tá certo? Então, todas essas transformações da matéria, seja ela líquida, seja ela sólida, seja ela gasosa, vai mudar, vai ter essas mudanças, essas variações por causa da temperatura do ambiente. Imagine lá no Polo Norte, né? Lá tem muitas geleiras. Por quê? Porque a gente diz que o ambiente lá é mais frio, então não recebe tanta luz do sol. Então, por isso que lá existem bastante gelo. E aí, por exemplo, aqui, à nossa volta, no nosso estado, a gente pode dizer assim, que a nossa temperatura aqui é um pouco mais quente, né? Então, por isso que a gente diz o quê? Que o nosso clima é tropical, porque faz mais calor. Então, só vai congelar se caso a gente colocar, no refrigerador, numa geladeira, tá bom? Então, as mudanças de estado da matéria acontecem por causa da temperatura. Seja o tempo frio, muito frio, ou seja o tempo quente, muito calor. Tá bom, turma? E aqui, por exemplo, observe. Nesse copo a tia só tem a água no estado líquido. Aí a tia vai pegar esses cubinhos de gelo e vou colocar dentro do copo. Prestem atenção, que automaticamente, quando a tia coloca, deixa eu tirar mais gelo aqui. Quando a tia coloca esses cubinhos de gelo, a água do copo subiu. A água do copo estava mais ou menos aqui embaixo. Quando eu coloquei esses cubinhos de gelo, a água aumentou, né? Então isso aconteceu por quê? Porque eu digo que a matéria não pode ocupar o mesmo espaço. Tipo, o gelo e a água, elas não podem ocupar o mesmo espaço. Embora você pode dizer, tipo, se ela não colocou o gelo na água, elas estão juntas. Tá, mas o que aconteceu? O que tu percebeu? Que a água deu uma aumentada, a
subiu, aumentou o nível que ela estava. E aí a gente diz o quê? Que duas matérias nunca podem ocupar o mesmo espaço. Por exemplo, aqui nesse espaço que esse copo está ocupando. Eu não posso dizer que que esse objeto está ocupando o mesmo espaço do copo. Por quê? Porque ele está em cima dele. Então, esse espaço está ocupado por esse objeto. Esse espaço está ocupado por esse copo. Esse espaço está ocupado por essa chave. Então, cada matéria ocupa espaço. Duas jamais podem ocupar